eu quero pregar sobre algo que poucas pessoas exploram, que é entender como que a mente de Deus funciona, como que Deus pensa a nosso respeito, que é muito diferente da lógica que o mundo fala, né? Então, lógica, ele na verdade, pela filosofia, diz que assim, é o direito de escolha, é o sim e o não, o certo e o errado, o ligado e desligado, o bom e o mal, né? Então, eu fui uma pessoa que trabalhei muitos anos com lógica, conhecia muito dessa área. Há uns 10 anos eu estou fora da área, estou trabalhando com assistência social. Mas eu aprendi na lógica que todos os dias nós temos uma escolha. Não só eu, mas você também. Seu dia a dia, você tem uma escolha sempre. E a sua escolha vai determinar um resultado, bom ou mal, né? Quando a gente pega o nosso smartphone aí, você está teclando, você está achando, puxa, só um desenho aqui que vai fazer uma determinada coisa, mas na verdade ali existe toda uma programação atrás, que vai descendo, que tem um sistema operacional, que vai descendo, que na verdade é um conjunto de 1 e 0, que é um código binário, né? Que existe aí no seu smartphone. Antigamente, o computador mais avançado que tinha não fazia 1% do que o teu smartphone faz. Então, na verdade, seu smartphone é um microcomputador de bolso, né? E essa combinação binária, ela está o tempo inteiro no nosso dia a dia. Só que, quando Deus fez o homem, ele fez o homem não binário, ele fez ternário, né? Quando Deus coloca Adão ali no jardim, ele faz um ser que é ternário. Por quê? Porque ele é corpo, alma e espírito. E quando Adão está no jardim, Deus coloca para ele uma escolha. Ele não foi colocado ali para ser um robozinho que obedecia sem questionar. Mas Deus coloca 2 árvores. E fala assim, olha, aqui está a árvore da ciência do bem e do mal, e aqui está a árvore da vida. Se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Comendo da árvore da vida, você teria vida. Poxa vida, mas para que Deus ia colocar um negócio ali? Ele está tudo perfeito, um jardim maravilhoso, para o camarada ter que ficar escolhendo agora que caminho você quer andar. Da outra vez que estive aqui, a minha filha fala assim para mim, mãe, se eu tivesse no lugar de Adão, jamais eu tinha feito a besteira que ele fez. Será? Eu pergunto para vocês, e nós? Será que a gente teria escolhido a árvore da vida? Será que a tentação não viria? Será que no dia a dia, quando a gente tem que escolher o que é bom, a gente só escolhe o que é bom ou escolhe o que é mal também? Porque tudo que a gente escolhe vai ter resultados, e isso se chama lógica. A lógica é isso, é uma escolha que vai produzir um determinado resultado, né? Mas como Adão, ele era ternário, corpo, alma e espírito, quando ele pega do fruto da ciência do bem e do mal, Deus falou que ele ia morrer, mas ele morreu? Morreu? Sim, não? Sim ou não? Não? Morreu. Não morreu o corpo, não morreu a alma, mas morreu o espírito. E o que é o teu espírito? O teu espírito é aquilo que te liga a Deus, que te dá comunhão com Deus. É tão forte isso que a Bíblia diz lá em Gênesis que na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e vinha bater um papo com Adão. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Quantos animais você deu nome hoje, né? E esse horário, eu na minha casa, eu moro em apartamento, eu tenho uma vista privilegiada da minha cozinha. Eu lavo louça assim, vendo o pôr do sol. É muito legal. É uma pintura. Mas eu já me peguei nisso, e eu creio que você também. Quando a gente olha o pôr do sol, parece que dá um vazio aqui dentro. A gente contempla toda aquela beleza, mas parece que está faltando alguma coisa, não é? Por quê? Porque essa era a hora que Deus vinha conversar com Adão.
que Deus vinha ali ter uma comunhão com Adão. Só que quando Adão pecou e ele morreu espiritualmente, essa comunhão cortou-se. Então Adão, que era ternário, agora é binário. Agora ele só age como corpo e alma, que é sentimento e raciocínio e só. E não tem um mundo espiritual ali ligado. E se nós formos olhar o mundo aí fora, as pessoas reagem de forma binária mesmo. Então é só o culto ao corpo. Hoje não se fala em outra coisa, é academia, é vida saudável, é comida, né, que vai fazer bem, isso é bom. É o intelecto. A doença do nosso tempo é a depressão, não? Dizem que vai ser a pior doença que está afetando a humanidade. Essa coisa da alma, da tristeza, daquilo que dá síndrome do pânico, daquilo que vai introspectivo, fazendo com que a pessoa fique introspectiva, porque ela só reage de uma forma binária, é só corpo e alma, mais nada. Espiritualmente ela não tem ligação com Deus, porque foi quebrado isso lá no Éden, né? Quando Adão pecou. E até se a gente falar na biologia, né, o XY no cromossomo significa o homem, XX a mulher. É binário. Olha que doideira. É binário, não é? Não tem um terceiro elemento ali. Agora, quando a gente fala da lógica de Deus, a lógica de Deus é muito diferente da lógica do mundo. Por quê? A lógica de Deus diz assim para mim e para você: quando eu estou fraco, eu sou forte. Os exaltados serão humilhados. Os últimos serão os primeiros. Como é diferente a forma como Deus pensa, não é? Só que nesse universo todo, a gente entender que Deus nos chama para amar os nossos inimigos é duro. Orar pelo seu inimigo é duro, mas essa é a lógica de Deus. Porque quando você ora pelo seu inimigo, você é liberto. Essa semana nós sofremos uma perda muito grande de uma pessoa que fraudulosamente, de uma forma tão baixa, mentirosamente, nos afetou. E para mim foi doloroso. Eu gostaria de ter batido na pessoa. Mas enquanto eu estava orando ali, o Senhor falou para mim assim: como é que você pode pregar essa palavra se você não é capaz de orar pelos seus inimigos? Eu falei: Deus, não dá mesmo. Como que a gente pode pregar o Evangelho se a gente não é capaz de orar pelas pessoas que nos ferem? Como que a gente pode? Você tem alguém que te feriu, que você hoje fala assim: puxa, tá difícil de engolir essa pessoa. Então, antes de eu começar aqui, eu estou só introduzindo. Acho que a gente tinha que ficar de pé e eu queria que você orasse agora, e eu vou orar também, pelaquela pessoa que te feriu, por aquela pessoa que está aqui, ó, engasgada. Porque a lógica de Deus é contrária da nossa. Você precisa estar livre para ouvir essa palavra. Se você não estiver livre, ela não vai fazer o que apraz. A palavra de Deus, ela vai e ela tem esse poder de nos curar, de nos trazer para uma realidade espiritual diferente, né? Então, você que tem um inimigo, eu queria que você ficasse de pé para eu poder orar agora antes da gente começar. E ainda que você não consiga, você fala assim: Deus, eu não consigo, mas me ajuda, eu quero abençoar essa pessoa agora, porque senão ela não vai ser livre e eu também não vou ser livre. Jesus, essas pessoas que aqui estão, Senhor, têm inimigos, tem pessoas que as feriram, as maltrataram, as lesaram financeiramente, Jesus. E é difícil, Senhor, é difícil colocar o nosso coração no altar quando essas situações estão sendo vividas pela gente. Então, Pai, eu agora, em nome de Jesus, quero abençoar a vida daquela moça, Senhor, que tão fraudulosamente agiu contra nós. Senhor, ela está presa na miséria, no engano, onde Satanás
acha que está fazendo com que ela ganhe dinheiro de uma forma errada. Mas eu quero abençoar a vida dela, que ela possa ser liberta, Senhor, de tudo que escraviza. Também sobre os meus irmãos, Senhor, cada vida que eles estão colocando agora diante de Ti, que eles possam ser libertos, que eles possam ser livres da mágoa, que eles possam ser livres, Senhor, daquela situação que os prende, que não os deixa dormir. Pai, liberta agora. Colocamos essas pessoas no altar, para que de alguma forma a Tua luz do Evangelho, Senhor, alcance essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Deu aí? Vê se entra. Ok, a lógica de Deus. Quando a gente fala de lógica, a gente lembra muito de números. Vocês sabiam que cada número na Bíblia, ele tem um significado e uma verdade espiritual por trás, que fala muito ao nosso coração. Mas como as pessoas buscam pouco, como elas leem pouco a palavra de Deus, às vezes falta esse conhecimento do que Deus pode fazer através dos números, do que Ele pode falar conosco através dos números. Quando o povo de Israel estava lá no meio do deserto, Deus mandou fazer um tabernáculo. Nesse tabernáculo, Deus dá as medidas exatas. Ele dá assim como se fosse um mapa para que eles pudessem construir. E cada medida tem uma verdade espiritual por trás, que muitas vezes a gente não enxerga, simplesmente lê batido, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre os números na Bíblia. Primeiro número 1. Número 1 significa unidade. Mas não só uma unidade. É uma unidade que fala do absoluto. Deus é um. 1 Timóteo 2,5 diz assim, que Deus é um. Há um único Senhor, um só Deus, uma só fé, um só amor. Quando Jesus orou em João 17, Ele orou para que nós fôssemos um. Agora, esse sentimento de unidade estava no coração de Jesus, porque Jesus é o unigênito Filho do Pai, não é verdade? Quando Moisés está lá no meio da sarça ali, a sarça está pegando fogo e ele está falando com Deus, ele fala assim, quem que eu vou dizer que o Senhor é? Como é que eu vou chegar lá para o povo hebreu e falar, olha, Deus falou comigo e eu estou aqui para libertar vocês. Eles vão perguntar, mas quem é esse Deus? Qual que é o nome dele? E lá no meio da sarça, Deus fala para Moisés assim, você vai dizer que eu sou. E ele diz assim, eu sou o que sou. Esse é meu nome. Meu nome é Eu Sou. E Jesus evoca essa propriedade divina quando ele diz assim, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Ajuda esse negócio aqui que não está direito. Fica difícil. Obrigada. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Jesus evoca para ele, eu sou a videira verdadeira. O mesmo eu sou que agia no Velho Testamento, agora é o eu sou que vem trazer a mensagem das boas novas para nós.
eles são únicos. Quando em Gênesis 1 diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando que os três estavam ali, o Pai, o Filho e o Espírito, juntos em um só coração, fazendo o homem. É único. Então o número 1 na Bíblia não é só um número. Ele fala do absoluto de Deus. Quando ele diz assim, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O oni aí quer dizer todo, total, absoluto. Então o número 1 é muito forte. E o número 2? O que ele diz para nós? O número 2 fala sobre o testemunho imperfeito. Por quê? Não falei que o homem é binário? Ele é perfeito quando ele é ternário. Quando ele é binário, ele é imperfeito. Mas a Bíblia diz o seguinte, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Mas vamos ler aí, abre comigo aí, esse texto de Deuteronômio 19. Vejam que interessante esse texto, Deuteronômio 19. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Não por acaso, vou dizer depois. Deuteronômio 19, versículo 15. E uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou pela boca de 3 testemunha, o negócio seja estabelecido. Então ninguém poderia acusar um ao outro sozinho, tinha que ser 2, no mínimo, ou 3. Então o número 2, ele significa um testemunho, mas é um testemunho imperfeito. Por quê? Porque, passou demais. O número 3 vai ser o testemunho perfeito. O testemunho perfeito por quê? Porque é a Trindade. Porque fala do Pai, do Filho e do Espírito. E em 1 João 5,7 diz assim, porque 3 são os que testificam no céu e 3 os que testificam na terra. Os 3 representam o Pai, o Filho e o Espírito. Quando nós nos achegamos a Cristo e nós nascemos de novo, nós voltamos a ser ternários. E aí existe um testemunho de vida real. Enquanto a gente é binário, nosso testemunho é meio imperfeito. Mas quando nós nascemos de novo e o nosso espírito volta à vida, então nós nos tornamos ternários. Número 4. O que é o número 4? O número 4 é o número da terra. Toda vez que você lê na Bíblia e fala sobre o número 4, ele está falando sobre a terra. Tem 4 pontos cardeais, tem 4 estações no ano, tem 4 elementos, que é terra, água, fogo e ar. Tem 4 evangelhos que foram dados à terra para que haja salvação. Olha que tremendo, gente. Deus não faz as coisas aleatoriamente, mas cada uma delas se completam, não é? E o número 5, então? O número 5 fala de responsabilidade. Por quê? Você tem 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés, 5 sentidos. 5 dedos, e não se esqueçam disso. Quando você vai fazer alguma coisa, qual é a responsabilidade que você tem diante de Deus naquilo que você está fazendo? Os caminhos por onde você anda, qual a responsabilidade que você tem tido? São caminhos que agradam a Deus ou não? Os seus olhos, o seu falar, o seu ouvir, qual é a responsabilidade, o seu sentir? Aquilo que você come? Qual a responsabilidade que você tem nos sentidos que você tem no seu corpo? Existem 10 mandamentos. 5 deles falam da nossa responsabilidade para com Deus. E 5 da nossa responsabilidade para com o homem. Como que é? Não farás para ti imagem de escultura. Responsabilidade para com Deus. Não se dobrará a elas. E por aí vai. Quando é com o homem, ele diz assim, não adulterarás. Não matarás, não dirás falso testemunho.
5 para 5. Por quê? Responsabilidade. Nas 10 virgens, tinham 5 que eram responsáveis e 5 que eram loucas. 5 está dizendo responsabilidade. Qual é a responsabilidade que nós temos diante de Deus? Vamos caminhando. Número 6. É um número ruim. Bem ruim. O homem foi criado no 6º dia. Por que ele é ruim? Porque o 6 é quase 7. Mas é sempre no quase, né? O homem foi criado no 6º dia. Só que quando a gente fala de 6, há uma interpretação que também é um número do próprio Satanás. Porque o 666 vai ser o número do anticristo. O que significa 666? 3 vezes o homem caído. 3 vezes o homem sem Deus. 3 vezes potencializado. Assim como a Trindade que traz para Cristo o eu sou, para o homem caído, 3 vezes significa uma influência satânica muito forte, né? O anticristo é representado pelo 666. Existe um tipo de anticristo na Bíblia que se mostra na figura de Salomão. Por quê? Porque Salomão, embora tenha sido um homem ungido pelo Senhor, cheio de sabedoria, ele também tem as 3 características do homem caído, que eu chamo sempre de os 3 Gs: grana, garota e glória. O que o homem hoje busca? Dinheiro, grana, sexo desordenado e poder. Hoje nós estamos vendo aí um dia tão decisivo para o nosso país, que nós precisamos orar pelos nossos governantes, porque a gente está sem alternativa. Mas não se mede consequências para estar no poder, não é? É muito próprio do ser humano caído isso. Estamos no poder a qualquer custo. Nós podemos não investir na educação, mas despejamos dinheiro em emenda parlamentar para poder manter o poder. Olha como é maligna essa situação. Há pessoas que, quando a gente fala de sexo, ela não se sacia. O sexo dentro do casamento não sacia, tem que buscar fora. Isso é natureza caída. Há pessoas que trabalham só por dinheiro, a ganância o tempo todo e não há paz. A Bíblia diz em Provérbios que melhor é ter uma mesa com frutas e verduras, mas com paz de espírito, do que um banquete com aflição. Mas o homem binário, o homem que está lá fora, o homem caído, ele busca essas 3 coisas. E essa é uma marca do nosso tempo. Quando a gente vê uma pessoa de muito destaque vivendo desta forma, ela tem o espírito do anticristo nela. Ela vive pelo sexo, ela vive pelo dinheiro e ela vive pelo poder. É o 666. Por isso que Paulo diz assim: o espírito do anticristo já opera entre nós. Porque estas coisas estão no nosso meio o tempo inteiro. O que nós temos que tomar cuidado? Está em mim. Uma dessas 3 coisas está em mim. Eu tenho corrido mais atrás do dinheiro do que da minha casa. Eu tenho buscado mais o poder e o status de cuidar das coisas simples que Deus deu nas minhas mãos, né? Que nem o Laudo falou, ele falou sobre filhos. No outro dia, a gente vê tantas tragédias ao nosso redor, porque os pais não estão cuidando dos seus próprios filhos. Então, o número 6 é um número que ele traz uma marca muito ruim. Mas, em compensação, o número 7 é o número da perfeição. Por que perfeição? Você tem 7 dias na semana. Você tem 7 notas musicais. Uma pena que não vai dar tempo hoje, mas um dia eu queria mostrar para vocês as 7 notas musicais nos 7 dias da semana da criação. É um negócio sensacional, mas não vai dar tempo para falar sobre isso hoje. Agora, os números combinados vão trazendo verdades absolutas. Então, o número 4, que é o número da terra, mais a trindade, 4 mais 3 vai dar 7, que vai falar sobre perfeição. Então, quando a terra se dobra à presença dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito, nós temos uma harmonia perfeita. 4 mais 3 dá 7.
7 é o dia do descanso. 7 é o dia em que Deus fala assim, tudo está em paz. É o número da perfeição. Você vai achar milhares de passagens na Bíblia falando sobre o número 7. Eu tenho que resumir, senão a gente não sai do lugar. Vamos lá. Aí eu vou pular um pouquinho, porque não vai dar para falar 8, 10 e tudo mais. Então eu vou falar sobre o número 12. O número 12 é o número do governo. Então tem 12 horas no dia, 12 horas na noite, 12 meses no ano, 12 tribos, 12 apóstolos, né? 12 fundamentos sobre a Nova Jerusalém. E você vai achar milhares de 12 na Bíblia. Quando fala do número 12, está falando de governo. Deus tem governo sobre as situações. Deus governa o dia, Deus governa a noite, Deus governa o tempo. O 12 fala de governo. Número 30, número pouco conhecido, mas a gente se lembra assim, Jesus começou o ministério aos 30 anos. Poucos já perceberam isso. Davi começou a reinar com 30 anos. José começou a governar o Egito com 30 anos. Os levitas só podiam ser sacerdotes com 30 anos. Aliás, o ministério de levita ele é muito curto, ele vai dos 30 aos 50. Depois dos 50 ele está aposentado. Porque é a fase que você tem mais energia e você pode dar o seu melhor para Deus. Então, e também é uma fase que você é jovem, mas você já começa a amadurecer. Quem tem 30 anos aqui? Tem alguém que tem 30 anos? Eu queria ter 30 anos. Ninguém tem 30 anos? Tem um. É a melhor idade. É a melhor idade porque você está numa força muito grande. Você está estabelecendo a sua vida. A maioria já está ou casado ou se casando, né? Já está com a vida profissional garantida. Então, é uma idade muito especial. E é a idade que a gente tem mais maturidade para o ministério na casa de Deus. Acho que vocês nunca tinham pensado no número 30, né? Vamos lá. Número 40 é o número da aprovação. Quando a gente fala do 40, a gente fala que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. O povo de Israel esteve 40 anos no deserto, sendo provado. Moisés jejuou 40 dias, Elias também, Jesus também. E Jesus levou 40 chicotadas. Antes da crucificação, Paulo também levou 40 chicotadas. Então, quando se fala do número 40, nós estamos falando de provação. Agora, para que eu falei tanto de número? Que informação é essa, né? Mas, na verdade, é porque a gente vai entender grandes verdades agora. Grandes verdades que tem na Bíblia. Queria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 14, para você ver um pouquinho da lógica de Deus. Mateus 14, de 13 a 21, fala da primeira multiplicação dos pães. Vou ler inteiro, tá? E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Compaixão é responsabilidade. Quantos mil homens haviam ali? O que é o número 5? Jesus sentiu responsabilidade sobre aquelas pessoas. Olha que tremendo. Ele falou, olha, para os discípulos, dá de comer. Ele falou, Senhor, não temos nada, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é o 5? Responsabilidade. O que é o 2? Testemunho imperfeito. Jesus falou para eles, vocês têm que alimentar a multidão. Você que é líder, quantas vezes a gente chega diante de um povo que nós temos que cuidar e a gente fala assim, Deus, como é que eu vou alimentar essas pessoas? O que eu tenho para dar a elas? Mas na verdade, esse texto está dizendo assim, você precisa ter 2 coisas para alimentar as pessoas espiritualmente. Responsabilidade e testemunho. Mesmo que imperfeito.
Mesmo que você tenha um testemunho imperfeito, se você tiver responsabilidade sobre esse povo, mesmo tendo um testemunho imperfeito, você coloca nas mãos de Jesus e ele faz o quê? Ele abençoa. E com a bênção de Deus sobre aquela situação, o que acontece? Jesus, sentindo compaixão pela multidão de 5.000 homens, os discípulos apresentam os 5 pães e 2 peixes. Responsabilidade e testemunho imperfeito. Isso nas mãos de Deus alimenta uma multidão. A minha responsabilidade e o meu testemunho, ainda que imperfeito, ele alimenta uma multidão. E dessa atitude, Deus levanta 12 cestos cheios. O que é o 12? Governo. Então, o que a gente entende desse texto? Que no governo de Deus é estabelecido sobre aquela situação de milagre. Porque foi um milagre. O que aconteceu, alimentar as pessoas ali era um milagre. Mas se você tem responsabilidade de testemunho e põe isso na mão de Deus, isso alimenta as pessoas. Não é tremendo, irmãos? Números, simplesmente números, que estão falando algo tão tremendo, né, a cada um de nós. Aí eu vou mostrar para vocês a lógica de Deus na criação. Gênesis 1, abre comigo. Gênesis 1, 6 dias. 6 dias Deus levou para criar. E um dia ele descansou. Do primeiro ao terceiro dia, Deus faz elementos. Quais são esses elementos? Vamos lá. No primeiro dia, Deus fez o dia e a noite. No segundo dia, ele fez a água, o céu e a terra. No terceiro dia, ele fez a relva, a erva e a árvore frutífera. Só para resumir. E aí, do quarto ao sexto dia, ele fez o quê? Ele preencheu aquilo que ele havia feito. Como que foi? No quarto dia, ele faz o sol e a lua. Para preencher o quê? O dia e a noite. Então Deus começa a fazer algo na nossa vida, mas não para por ali. Ele preenche com coisas que vão usufruir daquilo que ele começou a fazer, né? No segundo dia ele fez a água, o céu e a terra. Aí ele fez os peixes para povoar os mares, as aves para povoar os céus e os animais para povoar a terra. No terceiro dia ele fez a relva, a erva e as árvores frutíferas. Para quem? Para o homem poder usufruir, que foi criado no sexto dia. Olha, que lógica é essa? Você tinha visto isso em Gênesis 1 quando leu? Olha que lógica tremenda. E o sétimo dia ele prepara dizendo assim, vamos descansar, porque tudo é perfeito, né? E em Gênesis 1, 31, você pode ler aí. Ele diz assim no final do versículo: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Em todos os dias você vai lendo, ele fala assim, e viu Deus que era bom. Mas quando ele termina, ele fala assim, e viu Deus que era muito bom. Não era pouco, era muito bom. A lógica de Deus na criação. Gênesis 1. Gênesis 1. Há uma grande verdade que poucas pessoas enxergam. Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Deus cria alguma coisa imperfeita? Não. Então se ele criou perfeito, estava perfeito a coisa ali. Mas tem uma palavrinha aqui que é muito especial, que é no princípio. Você já parou para pensar no princípio? Quando Jesus diz assim, eu sou o princípio e o fim. No princípio aqui não é no começo. No princípio aqui é um alicerce, é uma plataforma. E sobre alguma coisa, Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é o princípio? Jesus.
Ele é o alfa e o ômega, Apocalipse 22:13, o primeiro e o último princípio e o fim. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o princípio? O princípio é Cristo Jesus. E quando você vê isso no primeiro versículo da Bíblia, você fala assim: Deus, o que o Senhor está querendo dizer nesse texto? Qual é a mensagem que o Senhor dá para mim? Sabe como começa a sua vida espiritual? No princípio. Em que você está estabelecendo a sua vida? No princípio criou Deus os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico. Um texto, gente. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Olha esse texto de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Dá para enxergar Gênesis 1 de uma outra maneira? Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas. Todas as coisas. Então Deus tem um propósito muito além daquilo que a gente pode enxergar que seja físico, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu estou sem voz já. Traduzindo Gênesis 1, em Cristo Jesus Deus criou os céus e a terra. É isso que quer dizer. Quando a gente fala da lógica de Deus na salvação, a gente tem que entender assim, o que aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. Se Deus criou tudo bonitinho, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, e Deus não faz nada imperfeito, por que o versículo 2 ele traz um caos? Não é? Não diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Qual a mensagem que ele quer trazer aqui? Qual é a lógica disso? Ele faz tudo perfeito, de repente tudo está um caos. Não é estranho? A gente não sabe o lapso de tempo do versículo 1 para o versículo 2, mas a grande verdade é que alguém caiu dos céus. A estrela da alva, a estrela da manhã, diz em Apocalipse, foi precipitada na terra. Ezequiel 28 diz que a queda de Lúcifer sobre a terra causou uma grande destruição. A própria ciência diz que provavelmente um grande meteoro, asteroide, caiu aqui e matou os dinossauros. E nós, como cristãos, não podemos ser ignorantes e dizer que os dinossauros não existiram. Mas algo aconteceu naquela criação perfeita e houve uma grande destruição. Se a gente disser que os dinossauros não existiram, a gente fala assim: o petróleo que está aí hoje, que a gente descobre cada vez pré-sal, não sei o que é o petróleo? É o resto de seres vivos, animais e vegetais. Agora, para ter essa quantidade de petróleo, tinha que ter muito animal aqui. Não é? Não dá para verificar essa incoerência. E a Bíblia não é incoerente. É que nós não estamos vendo a verdade espiritual por trás dessa palavra, porque isso é para quem busca, isso é para quem tem amor pela palavra de Deus e vai atrás, né? Então a terra sem forma e vazia, o que ela quer dizer? Quando a gente lê a parábola do semeador, ela diz assim: o semeador saiu a semear, lançou a semente. A primeira semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram. Segunda semente cai lá, não lembro a sequência, nos espinhos, nas pedras. E a quarta cai em boa terra. Quando Jesus vai explicar a parábola para os discípulos perguntam assim: o que é isso? A gente não está entendendo nada que o Senhor está falando. Ele falou: então eu vou explicar. A terra é o coração do homem. A semente é a palavra de Deus.
Vindo o inimigo, arrebata a semente que está na beira do caminho. E por aí vai. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O que é a terra? A terra é sem forma e vazia. A terra é o coração do homem. Deus criou tudo perfeitinho. Satanás veio e destruiu. E a terra é o quê? O coração desse homem caído, quando Adão lá atrás pecou e se tornou binário. Então a terra sem forma e vazia é o nosso coração sem direção, né? Aí eu coloquei os elementos. A terra é o coração do homem. Mateus 13. Depois você lê lá, isso é uma verdade na parábola do semeador. Trevas, o que é trevas? Trevas são pecados. Treva está ligada a pecado. Abismo é um estado de derrota. Quando a gente se encontra no fundo do abismo, é que você acha que não tem mais saída, não tem mais para onde ir. E a água, em Apocalipse diz assim que nos últimos dias a prostituta se assentaria sobre as águas, e ali ele fala que as águas são povos, nações e línguas. Então como é que a gente olha para esse versículo de Gênesis 1, 2 e fala, o que Deus está querendo dizer aqui? Que Ele criou tudo perfeito, Ele criou tudo em Cristo Jesus. Satanás veio e estragou tudo. E aí o nosso coração, ele ficou sem forma e vazio. E o pecado nos derrotou, levando-nos a um abismo. Mas o Espírito de Deus paira sobre as nações. O Espírito de Deus paira sobre nós. O Espírito de Deus está pairando para resgatar, para nos resgatar, para nos resgatar. No princípio criou Deus os céus e a terra em Cristo Jesus. Criou Deus os céus e a terra, e a humanidade está perdida, caminhando para o abismo. Mas o Espírito de Deus está movendo sobre as águas, sobre mim, sobre você. O Espírito de Deus está se movendo. Nessa manhã o Espírito de Deus está se movendo sobre as situações que você está vivendo, se movendo sobre os inimigos que têm afetado a sua vida. O Espírito de Deus está se movendo. Ele não para. O coração do homem era sem forma e vazio, e o pecado derrotou, levando ao abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das nações. Jesus se move sobre a face da nossa nação nessa manhã. Se move sobre aquelas pessoas que estão em Brasília, Senhor, pensando no poder, pensando no dinheiro, pensando, Senhor, de uma forma desordenada. Levanta, Senhor, servos que possam governar essa nação. Porque o povo tem sofrido em miséria, Jesus. As pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. Há um texto que diz que ai das grávidas naquele dia. E hoje nós temos visto as mulheres grávidas sendo acometidas por pestes, por doenças. E nossos olhos não podem se fechar, porque essa palavra tem dito isso. Está aqui livre para nós. Na China, ninguém pode ter acesso à palavra de Deus. Quando se tem acesso, as pessoas choram. E nós temos isso tão claro, tão aberto ao nosso coração, e a gente não busca, né? Deus está nos chamando. A lógica da resposta de Deus. No versículo 1:3 de Gênesis diz assim: e disse Deus, haja luz. E houve luz. Sobre esse caos total, ele diz assim, haja luz. Por quê? Quem é a luz, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Está tudo perdido, está tudo um caos, está tudo uma desgraça geral. Haja luz. O que Deus está falando para nós aqui? Vai, Jesus. Vai, Jesus. Vai lá no meio desse caos e mostra o caminho. E disse Deus,
haja luz, e houve luz. Quem é a luz? João 8,12. Então Jesus tornou-lhe a falhar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. O grande eu sou. E disse Deus: haja luz. O que ele está dizendo? Vai Jesus para essa situação de caos. Traz luz. Traz luz à situação de trevas. Vai Jesus. Vai, mostra ao mundo e a eles o caminho, né? No versículo 4 diz assim: e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde e manhã do dia primeiro. Sabe o que acontece comigo e com você? Quando a luz chega, Deus faz separação. Agora você é filho do dia, não mais da noite. Agora você é filho do dia, não mais das trevas. E Deus faz separação. Sabe o que significa a palavra santidade? A palavra santidade significa separação. Então, quando a luz de Cristo chega ao nosso coração, Ele nos separa. E Ele diz assim, que essa luz era boa, no versículo 4. E quando Ele a separa, Ele nos chama pelo nome. Nós somos filhos do dia. E aí acontece aquilo que eu, em outra ocasião, tinha dito. É tarde e manhã. Por que é tarde e manhã? Por que Deus não começou o dia pela manhã? Ele fala assim, é tarde e manhã do dia primeiro. Porque Deus termina uma história de desgraça na nossa vida e começa uma nova manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É tarde e manhã. Essa é a lógica de Deus. Está acabando meu tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Quem sabe no dia a gente continua aqui com cada dia da criação. Mas dê um gostinho para vocês. Estudem a palavra de Deus. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus tem coerência. A palavra de Deus, ela se completa. A Bíblia explica a Bíblia. Você não precisa de outras coisas. A Bíblia explica a Bíblia. Que mente seria capaz de deixar um mapa desse para nós? Para pensar. Que mente tão brilhante poderia deixar um mapa desse para nós? O texto de Gênesis 1 inteiro fala do plano da salvação. Cada detalhe fala do plano da salvação. Eu não vou poder seguir mais. Mas sim, estude a palavra de Deus. Acho que a palavra é para nós nessa manhã. Precisamos orar pela nossa nação. Aldo, pode vir. Nós precisamos nos colocar na brecha. Porque a humanidade está perdida. E muitas vezes quando Deus diz assim, haja luz, é porque nós precisamos lá e ser luz na vida das outras pessoas. Amém, irmãos?